Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais tensas sobre poder e conflito. É basicamente um clássico de escalada de tensão, com foco total na pressão psicológica absurda entre dois líderes, onde nenhum dos dois quer ceder. E tudo começa com essa pergunta, né? O que acontece quando uma força que não para encontra um obstáculo que não se move? Essa história, no fundo, é um estudo de caso sobre teimosia e as consequências, muitas vezes devastadoras, que vêm com ela. Bem, aqui o cenário já está montado para um confronto que, a gente vai ver, era inevitável. A narrativa diz que o coração do faraó foi endurecido de propósito, não só como um teste, mas para que a demonstração de poder que estava por vir servisse de lição para as futuras gerações. E aí vem o ultimato, entregue por Moisés e Arão. A questão aqui não é só libertar um povo, não. É um desafio direto ao orgulho, à autoridade do faraó. A palavra-chave aqui é humilhar-te. É uma verdadeira batalha de egos. E a ameaça não deixa nenhuma margem para dúvida. É específica, é para já e é terrível. Não tem como interpretar de outro jeito. A recusa vai ter uma consequência direta e imediata. O que é mais interessante aqui é o nível de detalhe da devastação. Não é só sobre destruir, é sobre aniquilar todos os recursos. Os gafanhotos vão cobrir a terra, comer o que sobrou da praga anterior e, para piorar, invadir as casas. É uma guerra psicológica e econômica total. E essa parte é fascinante. A pressão não está vindo só de fora. Os próprios oficiais do faraó já estão vendo a catástrofe que está vindo. Eles tentam argumentar com ele, mostrando que essa teimosia toda está acabando com o próprio reino que ele governa. Mas ele não escuta. Bom, a negociação falhou. E agora? As palavras dão lugar à ação. A ameaça se torna realidade de uma forma, bem, catastrófica. Olha só a primeira tentativa do faraó de negociar, mas é uma armadilha. Ele pergunta quem vai, tentando limitar o grupo. Mas a resposta de Moisés é absoluta. Ou vai todo mundo e tudo, ou não vai ninguém. Não tem negociação sobre quem fica para trás. A descrição da chegada da praga é quase poética, de um jeito bem aterrorizante. Um vento que não para, soprando dia e noite como se fosse um mensageiro da destruição. A própria natureza está sendo usada como arma. E aqui a gente tem uma ideia da escala do desastre. A terra ficou escura não por ser noite, mas pela quantidade de gafanhotos. A palavra tudo aparece de novo e de novo, para reforçar a aniquilação completa. O que a chuva de granizo deixou para trás, os gafanhotos levaram. O Egito virou um deserto. Diante da ruína total, parece que a pressão finalmente funcionou. O faraó cede, ou, pelo menos, parece que ele cedeu. A gente entra agora numa fase do ciclo que parece ser de rendição. Esse momento aqui é crucial. O faraó admite a culpa, pede perdão, implora por alívio. Parece uma confissão sincera, né? Um reconhecimento de que ele foi longe demais. Ele chega a chamar a praga de morte, o que mostra o nível de desespero. E o pedido é atendido. Do mesmo jeito que a praga veio, ela vai embora. E a limpeza é tão completa quanto a infestação. Um vento contrário leva tudo, não sobra um gafanhoto para contar a história. O alívio deve ter sido gigantesco. Mas aqui vem a virada. Assim que a pressão acaba, a teimosia do faraó volta com tudo. O arrependimento dele era puro medo, não uma mudança de verdade. E o ciclo de desafio recomeça na mesma hora. E lá vamos nós de novo. A panela de pressão é ligada mais uma vez. Só que agora a praga é diferente. Não ataca a comida ou a terra, mas algo muito mais básico: a luz. É uma praga puramente psicológica. Preste atenção nessa frase. Trevas que se possam sentir. Isso sugere uma escuridão tão profunda, tão absoluta, que ela se torna quase física. Uma coisa sufocante, aterrorizante. 3 dias, imagina o que é isso, o pânico, a paralisia. 3 dias de uma escuridão total, palpável, onde a vida simplesmente para. A simplicidade desse slide já mostra o tamanho do impacto. E esse contraste é a chave de tudo. A praga não é um fenômeno natural qualquer, ela tem um alvo. Enquanto os egípcios estão paralisados numa escuridão total, os israelitas têm luz. Isso só reforça a natureza milagrosa e o controle por trás de tudo o que está acontecendo.
E isso tudo nos leva ao clímax desse encontro. Depois de 3 dias no escuro, o faraó está pronto para negociar de novo. A grande questão é, será que ele aprendeu alguma coisa? Repara na progressão. O faraó cede mais um pouco, agora ele deixa as famílias irem. Mas ele ainda tenta manter algum controle, segurando os bens, os rebanhos. É a última cartada dele. E a resposta de Moisés, mais uma vez, é total. Nenhuma unha ficará. Não há espaço para ceder em nenhum detalhe. E essa foi a gota d'água. A recusa de Moisés em deixar qualquer coisinha para trás faz o faraó voltar atrás em tudo. A negociação acaba ali, não por causa da praga, mas por causa de um impasse sobre os bens. Pronto, agora a máscara cai de vez, a diplomacia acabou, o faraó explode de raiva e faz uma ameaça de morte. Ele traça uma linha final na areia, uma da qual não tem como voltar atrás. É praticamente um decreto. A resposta de Moisés é calma, quase solene e definitiva. Ele aceita os termos do faraó. O diálogo acabou. Não só por aquele dia, mas para sempre. Esse acordo sela o destino desse confronto e prepara o terreno para o que ainda está por vir. E assim, a gente termina onde começou, com uma pergunta. Essa história antiga nos força a pensar num tema que nunca envelhece. Em que ponto a firmeza de um líder vira teimosia cega? E onde está a linha que separa a manutenção do poder da própria ruína? Fica aí a reflexão.